favor. Claro. E a Secretaria de Saúde, Heloísa Girardi Malavasi. Heloísa presente aqui. Secretaria Municipal de Educação, Lúcia Helena Tegolo Gama. Ou Ana Lúcia Pupo Cagliari Piccoli, ou Juliano Pereira de Mello. Não estão presentes. Secretaria Municipal de Habitação, Thaís Cineiro Eligue, Odil Tales Pereira, Presente. Oi? Estamos com suplente presente. Presente. Vota, viu? Fundação José Pedro de Oliveira. João Batista Filha. Ou a Sabrina Kelly Batista. Eu sou o segundo suplente, é o Patrick. É o Patrick, então, filho. Registrado. Sanasa, Sr. Paulo Tinel. Ceasa, Ricardo Oliveira Queiroz. Paulo. Paulo está registrando. Tá registrando. Está registrado, Paulo. Ricardo de Oliveira Munhoz, da Ceasa, ou Marco Antônio da Silva, ou Júlia Râmbia Amorim. Nós estamos presentes? Então, esses são os presentes, tá? Eu queria comentar sobre a questão de as pessoas não estarem presentes. Pode falar. Fala, Maria. Pode falar. Carlos, o Tomás retornou, a conexão dele havia caído. E a Márcia também pediu para confirmar se você chamou ela. Márcia do Cine Rural? Márcia? Sim, você já registrou a presença dela. Já, né? Tá bom, é que ela não ouviu o retorno. Deve ter caído a internet dela. Então, deixa eu pôr aqui o Cavalado, certo? O Tomás Cavalado está presente? Tá sim. Está presente? Ele avisou via chat que está presente. Ah, tá. Matheus, não conseguiu, Gustavo? Não confirmou, não. Temos 24 conselheiros aptos a votar. Eu já fiz aqui, se era o suplente eu não considerei, tá? E, por enquanto, eu não considerei a questão do Ivan da Embrapa, porque, assim, sei que houve, os nomes do titular dos suplentes são esses que eu falei aqui da Embrapa, a Janice, Ângelo e Júlio. A gente deve ter que fazer alguma formalidade aí para registrar a representação do Ivan. Mas, ainda assim, a gente tem quórum para a votação, tá, gente? Então, Mas quórum presencial, né? E presencial, normalmente, a gente bate em 18, 19. podemos votar. Agora, como é que nós faremos a gente pode votação que seja para não ficar tão longo quanto essa chamada que houve? Tem que ser longo, Pia, não tem o que fazer. Tem que ser individual, um por um. Já não tem a lista de presença para assinar ali, né? Vamos, acho que é chamado nosso disso. Bom, então vamos votar se todos aceitam essa. Já podemos votar as duas coisas, a resolução e
E se todos aceitam que as reuniões sejam virtuais? Vamos perguntar ao pleno. O que A vocês questão acham? do edital, pessoal, é só a mudança das datas. O edital continua o mesmo, né? Sim. E a questão da eleição está também figurada ali considerada ali na resolução. Então, é só uma alteração do edital referente às datas. A gente precisa ver na retificação do edital as datas que a gente está colocando aí para o conselho. Então, aí o conselho define se vai votar os dois de ponto. Já teve a retificação da professora Emília, que ela já foi lida, que a doutora podia colocar de novo. Cabe a As secretaria. modificações todas sugeridas. Gustavo, por gentileza, habilita o compartilhamento do arquivo do computador. Qual deles, Carlos? É o nosso. Mas O de vocês, né? Tá. são sugeridas. Prontinho. Vocês devem conseguir compartilhar agora. Pronto. Pessoal, enquanto carrega, a dona Maria fez uma pergunta aqui no chat, eu queria ler para vocês. Tá. Então, a André está lembrando aqui que ela já incluiu uma sugestão da professora Emília aqui na resolução, no grupo da resolução, e precisa considerar essa colocação que eu vou falar. A gente incluiu agora. Então, Tem mais coisas sobre a votação. tá, depois. Tá. O que seria? Tá, então, na onde seguia, na reunião deve ser disponibilizado o voto à distância com manifestação oral ou leitura de documento complementar, lê-se a votação se dará também nominal por chamada individual do conselheiro titular e, na sua falta, do conselheiro suplente. Seria essa alteração, né? Posso só comentar uma coisa? Se a gente fizer uma votação desse jeito, não precisa fazer a chamada de presença antes. Porque quando você faz a votação nominal, você tem o quórum. Sim. Vamos Mas não adotar. pode fazer eleição se a gente não souber que tem quórum, né? Então, a gente vai estabelecer que, antes de começar a reunião, a gente dá certo essa questão da presença dos titulares, se tem quórum para votação, tá bom? Ok, mas isso não vai ter que estar na resolução? Eu acho que está implícito, né, a questão do quórum, né? Já estava lá na lei, já tem um artigo também na resolução, tem o quórum mínimo também na resolução. Ô, gente, alô? Posso falar? Pode falar. Eu acho que ali tem que constar no termo nominal e visual. Tá. Agora, no caso da pessoa que tem um dos membros do conselho que está respondendo, falou diretamente com o Gustavo. Tem essa questão também, a pessoa está com dificuldade de vídeo, né? Ela não vota. Eu quero, é só se diretamente. Mas também pode ter problema no microfone, ele fica em suspenso. Mas não poderia ser voto através de outra pessoa. Isso não é por procuração. A procuração tem que ser feita antes da votação, se puder. Mas não pode. Se a pessoa não é titular, Eu também não sei se eu não sei se pode para procuração, mas
De qualquer jeito, ele estaria na lista. Mas só se for o suplente. Por isso tem que falar o suplente. Isso. Na hora da chamada, vai falar quem vai votar. Ou titular, ou suplente. Um deles pode votar. Tá. Então, mantém o chamada. Me desculpa, mas o problema de visual ou de microfone, a pessoa tem que resolver isso antes da reunião. A hora que ela entrar na reunião, ela já tem que ver tudo isso. Tem que tentar dirimir os problemas técnicos. Se não tiver equipamento técnico, tem que arranjar isso. Um celular dá isso, não tem problema. A gente pode estabelecer que a reunião é na SBDS, se alguém que não tiver como acessar, não tiver de forma nenhuma o acesso, ele pode registrar o voto dele aqui da base. Eu acredito. Para não ficar sem votar por conta de um problema técnico aí de aparelho. Presidente, posso dar uma sugestão? Porque aqui o distanciamento tem que ser mantido. Então, ao invés de fazer a voto, se todo mundo concorda com a videoconferência, não seria melhor votar primeiramente se todos se consideram aptos para a votação? Para a gente ver se todo mundo está com essa parte técnica segura? Uma coisa é concordar pelo sistema de videoconferência. Uma coisa é saber se todos aptos a votar. E agora ela vai fazer uma surpresa. Ela vai fazer surpresa. Sim, nós já temos a gente está com mais fórum, né? suficiente. Acho que a gente precisa tentar para o fórum também, né? Tem o fórum. Não estou considerando o quórum. Estou pensando se todos os conselheiros se sentem seguros com esse sistema de votação. Não é questão se concorda ou não. É se sentem seguros. Então, Douglas, é o seguinte, se a partir do momento que o conselheiro votou na resolução, ele está manifestando essa concordância, né? Não, eu só estava querendo filtrar, para a gente chegar, para a gente eliminando os problemas, fazer um filtro, só isso. Só para selecionando os problemas. Que a pessoa pode não estar se sentindo segura, mas ela concorda com o trâmite. Pode submeter uma moção, então. Mas aí seriam quantas coisas voltar em indicação? Deixa eu só complementar uma questão aqui em relação à insegurança de Douglas. Douglas, nós fizemos um treinamento com todos os conselheiros previamente. Evidentemente que vocês colocaram aqui, principalmente você, está colocando a possibilidade de nós continuarmos esse treinamento com os conselheiros. Faremos coletivamente e individualmente com cada conselheiro que nos procurar. O Gustavo, eu, o Carlos, a Mariela, estamos à disposição do Condema para fazer esse treinamento individual e coletivo para esse aplicativo ou para os próximos que nós adotarmos. Então, não fique receoso em relação a esse treinamento, você terá, sim, com todos os conselheiros. Em relação à questão de voto e outros pormenores, nós apresentamos uma resolução justamente para que vocês tenham maior segurança. Essa resolução não foi elaborada coletivamente por todos os conselheiros do Condema, ou pelo menos todos tiveram acesso para elaborar, e muitos de vocês trabalharam artigo por artigo. Essa resolução ela foi construída coletivamente para que você e todos nós aqui da Secretaria Executiva, todos os outros conselheiros, tivessem um mínimo de regramento para se sentirem seguros no momento da votação. Então, cada insegurança que vocês colocaram aqui, nós fizemos uma proposta de redação que está lá em azul, que foi lida e que nós estamos contemplando, então, as inseguranças. Todo mundo acha melhor e mais seguro o voto nominal? Muito bem, estamos determinando o voto nominal.
enfim, todo mundo acha que antes de mudar uma eventual plataforma, ela precisa ser avisada com antecedência, mudamos esse item na resolução também. Então, a nossa função aqui estatutária, Douglas e demais conselheiros, é cuidar e transmitir a maior segurança possível para que o atual presidente, que o pleno, tenha todas as condições de participar. Eu queria colocar aqui que essa não é uma novidade, você mesmo colocou, né, Douglas? O Conselho Estadual do Meio Ambiente já tem feito inúmeras reuniões nesse formato, a gente assistiu essas reuniões, a gente se inspirou nessas reuniões do Conselho, a gente se inspira nas reuniões da Câmara Municipal, enfim, vamos trabalhando juntos para cada vez mais poder aperfeiçoar esse sistema enquanto a gente não consegue ter a nossa reunião presencial. O importante é que o CONDEMA trabalhe. O CONDEMA tem uma função precípua de cuidar do meio ambiente, de fiscalizar a administração pública, de ajudar a administração pública na construção de políticas ambientais. Essa obrigação de vocês é muito importante, por isso que nós estamos aqui todos nos esforçando para esse ponto. Desculpa, minha máscara caiu, vou colocar aqui imediatamente. Bom, podemos... Mais alguma colocação? Mais alguém quer se manifestar? Mais alguém? Eu gostaria. Levantei a mão, mas não... Tá bom, mas pode falar? Pode falar, Bruno. Olha, eu só queria fazer uma colocação aí, uma contribuição. Eu queria sugerir o seguinte: nós estamos passando muito tempo discutindo a veracidade dos votos, né? É lógico que presencialmente você olha o cidadão, vê que é ele mesmo, fácil. Nós estamos agora migrando para um sistema que eu julgo ser muito melhor do que presencial. Então, eu queria dar a sugestão seguinte: no início, o Gustavo, que é o nosso chefe aí desse tipo de reunião, ele poderia gravar cada um de nós dizendo o seguinte: você se responsabiliza a partir de agora. Por exemplo, no meu caso, ele colocou lá, Luiz Cláudio Amoroso, o que tiver nessa reunião, você se responsabiliza por tudo que tiver escrito em seu nome? Sim, eu me responsabilizo. Agora, se eu sou inconsequente e passo essa reunião para um outro terceiro, isso é responsabilidade minha. Eu acho que a gente tem que dar um crédito de credibilidade, nós temos que dar credibilidade a essa situação, porque senão não existe, não vai ter reunião possível. Nós vamos ter que ter todo mundo aparecendo ao mesmo tempo, e com essa internet de alguns que é baixa, não sei como é que é a prefeitura, a gente não consegue isso. Então, eu sugeriria esse tipo de coisa. Já no início, faz essa gravação, grava isso, e aí passa a se votar via chat, que é muito mais econômico. Você vê, são 1h35 de reunião discutindo algumas coisas que não tem nada a ver com o CONDEMA, né? Então, chat diminui tempo. Terminando, a gente, enquanto conselheiro do CONDEMA, nós temos que dar exemplo para a população, trazendo aqui uma economia de tempo, diminuição de gasto de carbono, e esse tipo de reunião propicia isso. Então, eu acho que a gente tem que otimizar isso. E, por último, eu gostaria que vocês, que são os responsáveis da prefeitura, pudessem pegar mais informações com a justiça. Eles já fazem isso há tempo, eles sabem de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Eles podem dar aula para todo mundo que está sugerindo alguma coisa aqui, que eles já utilizam isso, entendeu? Inclusive aí em audiências criminais. É só isso. Obrigado. Obrigada, Moroso. Pessoal, tem mais algumas pessoas com a mão levantada aqui. Eu não consegui pegar a ordem exata de quem levantou a mão, peço desculpas, tá? Mas vamos lá. O Jefferson.
O Paulo Tinion e o Rodolfo Schmidt estão com a mão levantada, e o Tomás também. Bom, vamos nessa ordem que você falou, que nós não temos... O Jefferson. Jefferson, por favor. Alô? Pode falar. Ah, tá. Não, acho que até, alguma coisa até já passou do ponto na hora que eu levantei a mão para agora, mas é que quando for colocar em votação, né, a minha proposta é que se coloque o documento como tal, o documento como um todo para votação, só isso. Anotado. Paulo Tínio? O Paulo baixou a mão, então acho que já foi. O Rodolfo Schmidt estava como levantada. Rodolfo. Rodolfo, não estamos te ouvindo. Rodolfo, quer falar alguma coisa? Nós não estamos te ouvindo. Rodolfo. Glauco? Glauco. E o Tomás também. Sim, Glauco. Então, eu concordo com a colocação do Amoroso, mas eu só acho que deveria ser registrado também o seguinte: caso o conselheiro precise sair antes do término da reunião, ele deve manifestar que ele está saindo para que isso também seja registrado, que a partir de tal momento ele se ausentou. Portanto, o que for votado ou decidido a partir daquele momento não pode ser imputada a responsabilidade para ele nesse caso. E eu tenho uma dúvida seguinte: eu estou me manifestando algumas vezes pelo chat, isso tem algum valor ou não? Sim, Glauco. Nós vemos aqui e se de repente passa alguma coisa, ela pode ser respondida posteriormente, porque esse chat fica salvo, tá? Tudo que é escrito, ele fica, tem uma memória de reunião depois. Tá bom. Tá bom. Então, essas duas colocações que eu tenho para fazer. Eu posso falar, pessoal? Posso falar também? Pode falar, Tomás. Tomás falando aqui, tá? Posso prosseguir? Tá, para ouvir. Não, só queria registrar minha presença, tá? Pedir uma tolerância dos conselheiros com esse problema técnico, que nessa modalidade a gente vai acabar tendo de qualquer forma, e sugerir que na votação nominal, eu não sei se isso já foi falado durante o período que eu estava offline, que se abra a câmera, para que a gente confirme a identidade do conselheiro e não possa haver contestação lá na frente. Tá legal? São essas as minhas colocações e a sugestão. Só mais um minutinho aqui para o Rodolfo, ele está reconfigurando o áudio dele. Então, a professora Emília levantou a mão novamente, né? Uma que eu acho que a gente vai ter que votar o documento inteiro, fora os parágrafos e o artigo que tem dúvida, porque depois você tem que votar um contra o outro, porque a gente propõe complementação. Então, minha sugestão é voto o documento, tirando as complementações feitas. Portanto, o artigo 7º tem que ser votado separado, uma coisa contra a outra, provavelmente, e aquela complementação que foi feita no artigo que eu já esqueci o número. Porque senão vai ficar muito confuso essa coisa online se a gente não fizer isso. Tá? Vota o documento inteiro sim, mas separa as coisas de complementação, portanto, o documento inteiro sem o artigo 7º, com certeza, porque é 2 textos diferentes. E outra coisa que eu queria entender como é que o chat é documento para ata. Porque senão agora implica que todo mundo tem que estar olhando o chat e ouvindo os debates ao mesmo tempo. Porque o que sempre vai para a ata é o que é falado, né? Se tudo que foi escrito no chat for para a ata também, implica que todo conselheiro tem que estar com o chat aberto e acompanhar a fala e o escrito. E aí a gente tem um problema, esse chat não é passível de ser visualizado no YouTube, porque eu abri o YouTube e estou acompanhando pelo YouTube também.
Não há como a gente visualizar o chat pelo YouTube, então ele não pode ir para a ata que está no chat. Ele tem que ser trazido para a reunião. Por isso que eu estou o tempo todo insistindo. Tem que ter agora 2 secretários. Um secretário que está fazendo o que o Carlos está fazendo, ao lado da presidência, mas precisa de um subsecretário o tempo todo online, que é quem passa essas informações todas. Internaliza, Então, a né? gente vai ficar essa confusão que está hoje. Eu acho que tudo bem, hoje é a primeira, mas não dá para ter toda semana uma reunião que a gente não conseguiu fazer nada muito eficiente até agora, e a gente já tem quase 2 horas de reunião. O que é colocado no chat, de certa forma, vai subsidiar alguma coisa relevante que foi colocado ali, alguém que não se manifestou no vídeo, mas escreveu ali alguma coisa que foi considerada na reunião. Obviamente que a gente vai considerar aquilo na ata, né? Então, tudo que está sendo discutido nesse ambiente vai compor lá a questão da ata. E se faltar alguma coisa, ou tiver alguma coisa que vai constar, a ata é encaminhada previamente, né, para receber também esses ajustes, essa colaboração dos conselheiros. Se os conselheiros assim desejarem, o chat também pode ir para o YouTube também, sem o menor problema. Não sei se é necessário, eu acho que é mais uma comunicação interna, como o Carlos comentou, mas eu critério de vocês também. Mas se ele for depois traduzido no documento da ata, cara, você tem um problema. Porque todo mundo tem que ter tomado conhecimento antecipado. Se nem todo mundo tiver com o chat aberto tomando conhecimento antecipado, temos um problema. É só isso que eu estou dizendo. Eu acho que assim, se tiver alguma coisa no chat, se não vier para esse espaço de discussão de fala, ele não pode ter nada. Isso vira um caos. Então, a questão do chat é o subsídio, né? Não é o material que vai ser usado para fazer a ata. Alguma coisa relevante ali do chat a gente vai internalizar na ata. Mas, pelo que eu vi ali, é a mesma coisa que eu estava notando, o que está acontecendo na reunião. Até fazer algumas anotações ali, é a própria anotação da secretaria. É a mesma coisa na reunião e tem que estar a parte do que sabe que não é a mesma coisa. Tem um monte de coisa que as pessoas falaram aqui que eu não li. Eu estou prestando atenção na reunião, então agora eu tenho que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Esse monte de. Vou ter que ficar rolando o chat o tempo todo para ver se alguém fez um comentário que eu acho que não é adequado, um comentário que eu quero implementar, ou algo que de repente se propõe a quem está falando. Então, tomar um certo cuidado com a gente. Eu só estou tentando evitar que a gente crie problema para a gente mesmo. Para que trazer mais disso para cá? Entendi. Então a gente pode acordar, submeter o conselho, que as manifestações sejam todas feitas pelo áudio e vídeo. E ali o chat é alguma coisa técnica, né? Não estou conseguindo falar. Alguma comunicação assim na reunião. Então a gente desconsidera o chat e fica para subsidiar as anotações da Secretaria Executiva e o audiovisual. Podemos partir dessa forma? Eu acho que dessa forma fica bem melhor, fica bem mais claro e sem dúvidas. Então, podemos partir para a votação. A votação, então, vai ser pelo documento inteiro e a votação vai ser pelo artigo 7º, que foi refeito, né? Na mesma, então, quando a pessoa fala aceita a resolução, sim ou não, e o artigo 7º, sim ou não. 7º, parágrafo 4º. 7º, parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 2º. Vai ser oral, né? Então, vai ser oral. Pronto, não e não. Então, podemos começar, eficiente secretário. Podemos começar. Então,
Todos apostos, todos. A votação do texto na íntegra, primeiro lado, né? Da Secretaria Executiva, sem os ajustes dessa reunião. Em votação, primeiramente, eu chamo a Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp e de Jefferson. Bom, eu voto a favor do texto. Tá vendo? Agora eu não entendi se eu estou votando a favor do texto integral ou estou votando as complementações junto. Texto integral. Então tá, eu voto a favor do texto integral. Sindicato dos Petroleiros. Eu voto a favor do texto integral. Vamos lá, CS, Secov. Plínio, eu voto no texto integral. Com licença, aqui o Luiz Cláudio Amoroso pediu para mostrar o artigo final, como é que ficou, que foi alterado novamente. Não, mas a gente está falando do texto sem alteração. Aí quer dizer que Então, vamos falar integral e sem alteração. podemos seguir? Sinduscom. Eu voto sim. Sim. Concordo. Integral Você vota sem a a... favor do texto integral? A favor do integral, Luiz Cláudio Amoroso vota a favor do integral. Sinduscom. Ok. Vamos aqui a Proapa. Eu voto integral, a favor do integral. Temos aqui a Associação dos Proprietários Rurais do bairro Pedra Branca, Francisco. A favor, integral. Temos aqui a Amater, Jorge. Amater, Jorge. Jorge está nos ouvindo? Ele registrou presença. Oi, você atendeu a ligação? Voto não. A gente está votando o texto integral, enviado previamente, né? Então, sem os destaques? Não. Sem os destaques, né? Então, voto não. Não, está de acordo com o texto. Isso. Seguindo, Cresce, senhor Douglas Vargas. Eu realmente estou na dúvida. A votação é em cima da resolução que foi publicada ou em cima dessas sugestões? O texto enviado anteriormente, sem alteração. Então eu voto contra, sou a favor das alterações. Tá, depois a gente vai submeter. As alterações vai ser uma segunda etapa, porque o texto é muito completo, muito complexo. Então, as alterações, elas são muito pontuais, para não tumultuar, para não ficar uma coisa, ninguém ficar em dúvida se o texto, como foi redigido, se você está de acordo, e depois as alterações serão votadas à parte. Chamar agora a APA Viva. Deixa ele
Douglas. Um pouquinho? Não, eu sei confuso, então eu voto eu voto não, da forma original eu voto não. Dá licença um pouquinho? Votação aqui, gente. APA viva. A Tereza quer falar alguma coisa? É, Ângela, aqui eu voto pelo texto integral. A Associação de Educação do Horário da Manhã, a EGA, professora Maria Helena. Professora Maria Helena, por favor. Estava desativado. O voto é pelo texto, mas depois com a garantia que vamos. Isso, é exatamente, Maria Helena. Mas o texto você aprova. Helena, cortou. A tua voz cortou. Fala de novo, por favor. Podemos seguir, depois voltar. Bom, podemos seguir, então. Nossa. Depois a gente retorna, tá? Associação Resgate do Cambuí, Tereza. Apenas garantindo que. Alô? Olha, eu tentei me manifestar antes, eu estou achando muito confuso isso, porque nós vamos votar numa coisa que não é uma coisa definitiva. Então vamos fazer um texto definitivo e votar no texto definitivo, já com as mudanças. Eu não sei por que está sendo assim, eu não entendi. Se for para votar nesse texto que vai ser mudado, eu vou me abster. Você pode se abster também, viu, Tereza? Posso ajudar? Que a gente Posso ajudar? Pode falar, professora Emília. Gente, tem um texto com duas modificações. A sugestão é: a gente vota o texto, exceto as duas modificações propostas. Primeiro, depois a gente vai ter que votar o acréscimo que foi feito, eu não sei o nome, eu já não me lembro muito, porque não dá para rolar o material aqui, e o artigo 7, que o caput dele foi todo mudado. Então é isso. Então, primeiro a gente vota o documento inteiro, sem a modificação, que é o parágrafo 4º do artigo 2º e o caput do artigo 7º. Depois a gente vai votar a complementação, que é o parágrafo 4º do artigo 2º e é o texto que a gente tem no caput do 7º. A gente tem que fazer 3 votações, só isso. Agora estamos votando um texto sem as modificações. Depois a primeira modificação, que é o parágrafo 4º do artigo 2º. Depois vamos não mudar o caput do artigo 7º. Essa segunda etapa, a minha sugestão, professora Emília, que seja feita a segunda votação já em bloco com as duas sugestões. Se alguém quiser se manifestar a favor só de uma delas, já se manifesta, para não ficar esse tempo todo aí, só para ser mais sério. Podemos seguir? Continuar? Mais alguma coisa? Vou voltar lá no Resgate Cambuí. Beleza? Eu continuo, eu vou me abster, porque eu continuo achando isso aqui errado. Como é que eu vou votar num texto que está faltando os itens que eu acho fundamentais, que é o voto presencial e nominativo? Então, eu vou continuar
continuar me abstendo, porque não é esse o texto que eu concordo. Então você põe esse texto e põe o outro texto, não pode? Não, Tereza, já foi com a doutora, com a professora Emília, já chegamos à conclusão que vai ter que fazer uma segunda votação para a inclusão desses artigos que você chamou de fundamentais. Desculpa, Pia, eu entendi isso, mas então, na realidade, o que vai valer é o segundo. Então, por que nós estamos votando esse primeiro que está incompleto, entendeu? Esse é o ponto. Então, falando um pouco da produtividade, gente, assim, perder tempo e tal, esse texto aí está compartilhado há dias, né? E nem foi uma discussão que veio agora. Mas, assim, dá para, no final, eu recebi várias sugestões do texto, a gente incluiu, revisou, né? Quem esteve disposto a colaborar. Isso não importa, Carlos. A gente pode mudar isso até hoje, depois, daqui a um mês, entendeu? Isso não importa, pode mudar quando quiser. Sim, mas tudo bem, eu vou me abster desse e a gente vai para o próximo. Eu voto no próximo, que vai ter as coisas que eu acho fundamentais. Tudo bem. A Associação de Educação do Homem de Amanhã está colocar já. A Maria Helena já está aqui. Maria Helena. Eu já votei. Eu já falei no texto. E só espero as outras alterações. Tá bom. Então vamos seguindo. Ciclo ativo, Glauco. Eu voto na manutenção do texto original. Obrigado. Professora Emília, Unicamp. Voto pelo texto, sem as modificações nesse momento. PUC, Stefano Gomes. Stefano Gomes, acho que está isso. Gustavo. O Stefano é favorável. Ele respondeu aqui no chat.